Tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de um dos clássicos da filosofia. Eu vou falar para vocês do filósofo, tá, que completa a tríade dos clássicos da filosofia, que é o filósofo Aristóteles. Bom, vamos lá. O Aristóteles, ele é um filósofo, tá, que não é da Grécia, ele não nasceu na Grécia. O Aristóteles, na verdade, ele nasceu na Macedônia. E o Aristóteles, ele era filho de um médico muito importante da Macedônia. Ele era filho de um médico chamado Nicômaco. Nicômaco era o médico do imperador da Macedônia, que era Filipe. E o Filipe é pai do Alexandre, que vem ser mais tarde o Alexandre o Grande. Portanto, Aristóteles era de uma família muito rica. E o Aristóteles perde o pai muito novo. Com 18 anos, o Aristóteles já era órfão de pai. O que o Aristóteles foi fazer? Ele foi para a cidade de Atenas, principal cidade aí grega, né, da época, e ele foi estudar filosofia na melhor escola de Atenas. Qual era a melhor escola de Atenas? A melhor escola de Atenas era a Academia do Platão. E Aristóteles passa um bom tempo estudando lá com Platão, né? Na academia, se torna o melhor aluno da escola, ele se torna professor da escola. É verdade também que o Aristóteles volta para Macedônia para ser uma espécie de tutor dos jovens da época. Entre eles, entre os jovens mais importantes, né? A pedido do Filipe, imperador, ele foi o tutor do Alexandre, que mais tarde viria a ser imperador com a morte do Filipe, imperador da Macedônia. Aristóteles, quando ele retorna para Atenas, ele almejava, ele tinha uma ambição de ser o diretor da Academia do Platão. Mas, para a grande frustração de Aristóteles, o Platão não indica o Aristóteles para ser o diretor e o sucessor da Academia. Aristóteles tinha medo porque havia um sentimento anti-estrangeiro, uma espécie de xenofobia, né, pessoal? Uma aversão a estrangeiro. Então, ele resolve indicar um sobrinho, né, o Platão, e não o Alexandre. Isso levou o Alexandre a ficar profundamente chateado, tanto que o Aristóteles, eu estou falando do Alexandre aqui, isso leva o Aristóteles a ficar profundamente chateado com o Platão, né? O Aristóteles esperava que o Platão nomeasse ele sucessor da academia, porque o Platão já estava velhinho, mas o Platão nomeou seu sobrinho. O que tão chateado o Aristóteles faz? Ele sai da academia e funda a sua própria escola, né? A sua escola, vinculada ao templo de Apolo, a escola Peripatética Liceu. Né, uma escola cujo método já começaria por aí, seria diferente do método do Platão. Enquanto Platão ensinava filosofia, ensinava geometria dentro da escola, a ideia do Aristóteles era uma didática diferente. Um outro método pedagógico, vamos dizer assim, o método seria peripatético. Aristóteles saía caminhando por entre a cidade e os jovens andando em volta dele. O método que nós conhecemos como peripatético. Os alunos que andam por entre o seu mestre, né? Hoje a gente fazer uma análise, as escolas são muito mais no estilo platônico do que aristotélico. Mas Aristóteles, depois que funda o Liceu, ele desenvolve aí grande parte da sua filosofia, e a gente vai ver que a filosofia do Aristóteles, ela diverge um pouquinho, aliás, diverge muito da filosofia do Platão. Então, tirando Sócrates, nós temos esses outros dois grandes, tá, clássicos da filosofia. Platão, cuja metafísica, vocês lembram a teoria de que há dois mundos e não um, o mundo das ideias e o mundo dos sentidos, onde o mundo das ideias tem contido todos os ideais que se manifestam como cópia do mundo dos sentidos, e defende que o conhecimento se dá, né, aí através da busca da sabedoria, da dedução, né, o método da dialética que ele desenvolve, né, a partir do seu mestre Sócrates, e toda a sua teoria, né, do filósofo governante, a sua república, a sua aristocracia do conhecimento.
Mas o tema da aula é Aristóteles. Então vamos pensar no Aristóteles. Aristóteles, gente, ele pensa já por uma questão não só de frustração, mas ele já vinha tendo algumas, já dentro da academia, ele já tinha assim umas dissidências, vamos dizer assim, com o Aristóteles, com o Platão. Então o Aristóteles, ele chega à seguinte ideia, que Platão estava errado quanto à teoria dos dois mundos. Na verdade, para Aristóteles, não existe dois mundos separados. Existe apenas um mundo. Para o Platão, a essência está no mundo das ideias e a aparência no mundo dos sentidos, no mundo material. Aristóteles não concorda com isso. Para a gente começar uma aula com Aristóteles, nós temos que partir do pressuposto que o Aristóteles acredita que a aparência e a essência estão juntos aqui no mundo material. Então essa é a grande primeira tese do Aristóteles, está no seu livro Metafísica, em que ele rompe com a metafísica platônica, em que ele fala, não preciso ficar buscando no mundo das ideias, porque a essência não está lá, a essência está aqui. A essência das coisas estão nas próprias coisas. Então, ao pegar uma cadeira, ao pegar livros, mesa, relógio, roupa, a essência estão nas próprias coisas e não fora delas. Então, a partir dessa teoria de que precisamos fazer uma observação fiel à natureza, a aparência e a essência estão juntos, nós podemos concluir que, claro, a metafísica dos dois é diferente. Um é a metafísica dos dois mundos. O Aristóteles, mundo dos sentidos. É muito interessante, depois eu vou postar para vocês aí olharem, deve ter na apostila, deixa eu ver se tem aqui. Aquela figura, que talvez seja a obra mais filosófica do Renascimento, que é a pintura, tá, de Rafael. Não tem aqui, deixa eu ver. Eu vou pegar depois e mostro para vocês. Aliás, eu vou mostrar já agora. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Ótimo. Percebam aqui nesse livro, gente. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ó. Tá vendo aqui? Essa pintura é a Escola de Atenas do grande pintor Rafael. Tá lá nos museus do Vaticano, na Sala Rafael, coisa mais linda do mundo. Percebam que tem vários filósofos, tem cientistas aqui, você pode ver, depois eu analiso com vocês, tem Arquimedes, tem várias pessoas aqui. Mas percebam que no centro, eu vou dar um foco aqui, ó, foco artificial, tô chegando o livro perto aqui. No centro dessa figura tem dois filósofos. Quem são eles? Platão e Aristóteles. Reparem bem que vocês vão perceber que um deles está apontando para o alto, o de vermelho, que está com aí uma roupa vermelha, e no centro o Aristóteles e o outro está de azul apontando para baixo. Bom, eu já falei, mas já dá para vocês perceberem que por que um está apontando para baixo? Porque é o Aristóteles que fala que a verdade está nesse mundo material. A verdade e a realidade estão nas próprias coisas. Enquanto que o Platão aponta para o alto, ó, a verdade está em qual mundo? Mundo das ideias. Então, beleza. Então vamos lá, continuando. Vocês perceberam, então, né, essa é uma das figuras que mais cai no vestibular. Por quê? Vai falar, por que o Platão está apontando para cima? Porque a metafísica do Platão é do mundo das ideias. Existem dois mundos. A verdade não está nesse mundo das cópias. Aqui é as cópias, a aparência. Para o Platão, a verdade está no mundo das ideias. A epistemologia, o conhecimento para o Platão, é só através do pensamento. Isso que o Platão desenvolve no mito da caverna, né? É através do pensamento, da busca da sabedoria, é através da dialética. Lembram disso, gente? Tese, antítese, a contradição, a superação do conceito, buscando as ideias puras, únicas, imutáveis, perfeitas. E por que o Aristóteles está apontando para baixo? Né? Porque para o Aristóteles, a verdade, o conhecimento está aqui nesse mundo material, porque é só ele que existe.
Então olha que interessante, nós temos aqui, além de uma metafísica diferente, um acreditando em dois mundos e um mundo só, Aristóteles só aqui nesse mundo, nós temos também uma diferença de teoria do conhecimento, de epistemologia. Para o Platão, a melhor forma de se chegar ao conhecimento é através do pensamento, da abstração, da busca do conhecimento. Para Aristóteles, se o conhecimento está aqui, a melhor forma de se chegar ao conhecimento é através da experiência sensível. Então, gente, isso é importante para vocês, hein? Essa diferença. Para o Aristóteles, não é o pensamento único e exclusivo, não é a busca da sabedoria de algo que está lá. Não. Isso é Platão. O conhecimento está aqui na própria matéria, através da minha experiência, da indução dos meus sentidos, do meu tato, do meu paladar, do meu olfato, da minha visão e da minha audição, eu chego ao conhecimento verdadeiro. Veja que o Platão ele pediu para a gente tomar cuidado com os sentidos que eles nos aprisionam nesse mundo. Tem que usar o pensamento. O Aristóteles não. O Aristóteles fala, não, você deve usar sim dos sentidos. Usar a sua experiência sensível para chegar ao conhecimento, porque o conhecimento está aqui. Agora veja, é verdade que muitas vezes nossos sentidos nos atrapalham, a gente vê alguém cumprimentando, fala, oh, você acha que é para você, né? E fala, oh, beleza aí. Ainda mais eu já dei muita aula aqui por várias turmas, né? Já tenho muitos anos dando aula, o que acontece? Eu acho que está me cumprimentando, às vezes até brinco, fala, oh, sem vergonha. Aí o que acontece? Eu olho, não é para mim, acontece com todos. Eu olho é para outra pessoa. Aí você fica sem graça, né? Dá aquele sorriso amarelo. Porque às vezes a nossa visão, a nossa audição tem certeza que era pra gente, mas não é. Aí você fala, poxa, será que o meu sentido falhou? Será que o meu sentido me enganou? Não é isso, o Aristóteles diz. É que você não usou corretamente o seu sentido para chegar ao conhecimento verdadeiro. Não é que o seu sentido mostrou aparência. É que você não usou corretamente os seus sentidos para chegar ao conhecimento verdadeiro. Então, qual é a proposta aqui do Aristóteles? É criar um método extremamente rigoroso para se chegar ao conhecimento verdadeiro. E é isso que o Aristóteles faz. O Aristóteles ele vai desenvolver uma teoria epistemológica que ficou muito famosa, chamada teoria das causalidades. Dentro dessa teoria das causalidades, ele vai dizer que, através desses 4 métodos, dessas 4 teorias das causalidades, nós chegamos ao conhecimento verdadeiro pela experiência sensível. Então, o assunto da aula é justamente essa teoria das causalidades, como que na verdade é o método epistemológico do Aristóteles. Então, vamos analisar. Qual é esse método? Que através dos sentidos nós vamos chegar a um conhecimento preciso, certo? Essa teoria se chama teoria das causalidades. Ela é dividida em 4 teorias, tá bom? A teoria das causalidades ela é dividida em 4, que se complementam, não é tipo 1, 2, 3, não, né? São 4 etapas que se complementam, tá? Não tem a primeira, a segunda. A primeira etapa, assim, por uma questão didática, primeiro que nós vamos analisar, vamos dizer assim, da teoria das causalidades, ele chama de 4 princípios ou causas. Então são 4, primeiro já se divide em 4. Ele diz assim, ó, tudo que existe porque possui 4 causas. Que é isso? Uma causa material do que é feito. Material do que é feito. Por exemplo, essa mesa é feita de vidro. Segundo, uma causa formal. Qual é a forma? Essa mesa é redonda, com um pé, sim, um cano que desce no centro dela e 4 perninhas ali menores aqui para segurar e dar apoio a ela. Essa é a forma dela e por isso faz dela ser uma mesa. Terceiro, quem fez? É a causa
né? A primeira é a material, a segunda é a formal, que é o que é, né? A terceira é a causa eficiente. Quem fez? Eu não sei, um operário, um serralheiro, um marceneiro, não sei quem fez essa mesa. Talvez um operário mesmo, numa fábrica que produz mesas aí em série, né? Em grande, larga escala. E o que utilizou? Né? A causa eficiente, o que fez e o que utilizou, não sei, as ferramentas, a máquina, eu não sei muito bem, aquelas máquinas que cortam vidro, né? Enfim, não sei. Os aparelhos, né, que foram utilizados para fazer essa mesa. Não a matéria, os aparelhos. A matéria é causa material. Se falar o vidro, não, o vidro não é causa eficiente. O vidro é a matéria, causa material. Agora, o instrumento que cortou o vidro, aí sim causa eficiente. E a quarta causa e última é a causa final, que é qual? Para que ela é feita? Ela foi feita. Ela foi feita, né? Com qual finalidade? Para apoiar, para as pessoas se sentarem, se sentirem bem, bater um papo, tomar alguma coisa, sei lá o quê. Pode colocar isso aqui num barzinho, pode colocar de enfeite para enfeitar uma mesa bonita, né? Pelo menos na minha concepção, né? Então, enfim, são essas as quatro causas. Tem até aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, um exemplo que costuma cair muito no vestibular, que é, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, pronto, ó. Vou pegar aqui, ó, uma estátua, olha aqui, ó, estátua de Moisés. Acho que essa aqui é Moisés mesmo, né? Não, essa não é Moisés. Não, é Moisés sim, ó. Essa aqui, ó, estátua de Moisés. Então vamos lá, o que eles perguntam? O que é? Qual a forma? Causa formal, uma estátua. Tem a forma de uma estátua, então é uma estátua. Essa é a forma dela, uma escultura, tá? Qual a matéria que ela foi utilizada? Qual a causa material? O mármore. Quem fez? No caso, Michelangelo. Para quê? Por que Michelangelo fez essa escultura? Michelangelo fez essa escultura para homenagear, para fazer uma homenagem, né? Para agradar alguém, certo? Para embelezar uma igreja, no caso, mas também por uma homenagem, né? Então, isso é causa final, a finalidade. Então, soma as quatro causas, dá o que o ser é. Então, ele diz assim, ó, tudo que existe, existe porque tem quatro causas. Uma causa formal, o que é, material, do que é feito, eficiente, quem fez, o que usou, e final, para que foi feito. Então, o que diz aqui o Aristóteles? Agora vem a parte difícil, gente. Tudo o que existe, existe. Porque uma causa eficiente aplicou uma causa formal sobre uma causa material motivado por uma causa final. Eu sei que deu um nó na cabeça, que alguns de vocês entenderam, eu vou repetir. Tudo que existe, pega um livro. Por que existe um livro? Porque uma causa eficiente aplicou uma causa formal sobre uma causa material, motivado por uma causa final, para um objetivo. Um livro para informar as pessoas é uma forma que foi aplicado ao papel ou a uma árvore, né, que virou papel e depois virou livro, por alguém que editou, que fez esse livro, ou um operário, né, reproduziu a imprensa. Então, tudo que existe porque alguém aplica uma forma sobre uma matéria motivada por um fim. Então, essa é a primeira teoria das causalidades. Tudo que existe, só existe porque uma causa eficiente aplica uma causa formal sobre uma causa material motivada por uma causa final. Então, o que nós devemos fazer? Identificar as quatro causas. O que é,
qual a matéria, quem fez, o que utilizou para fazer e, por fim, por que e para que foi feito. Tá bom? Essa é a primeira teoria, a teoria das causalidades. A segunda teoria das causalidades, que é a primeira teoria das causalidades, são as 4 causas ou princípios. A segunda teoria das causalidades, ele fala, tudo que existe, existe em ato e em potência. Como assim, Heraldo? Ato é o que o ser é, agora, no presente, no seu estado perfeito. Potência é o que ele pode vir a ser. É o que ele pode se tornar no futuro. Então, um exemplo, você, aluno do terceiro colegial, vamos supor que você esteja no terceiro, né? Ou está no terceiro, né? O que acontece? O que você é? Aluno do terceiro colegial. Isso é o ato. Ato, aluno do terceiro colegial. Qual é a sua potência? Não vai tirar sarro do teu colega, esse aqui está sem potência, não. O que é potência? Não nesse sentido. Potência é o quê? É o que você pode vir a ser. E o que você pode vir a ser? Você pode vir a ser um universitário. É certeza? Não. É uma possibilidade. Você pode vir a ser também um aluno do cursinho. Dependendo do curso, dependendo do quanto você estuda, você vai necessitar fazer um ano de cursinho. Pode ser que você seja um aluno do terceiro, de novo, na pior das hipóteses, você pode nem pensar nisso, mas o Aristóteles diria, pode. Vamos supor que você não faça nada, vai fazer as provas de qualquer jeito, leve na brincadeira e tem que fazer o terceiro de novo. Ou você pode não fazer nenhum dos 3. Você pode trabalhar. Fala, não, eu não quero mais fazer, terminei o terceiro, mas não vou fazer faculdade. Eu vou para o mercado de trabalho trabalhar. Ou você pode não conseguir emprego, embora queira trabalhar e se tornar um desempregado, à procura de emprego. Então, olha o Aristóteles. Ato, aluno do terceiro ano do ensino médio. Potência, universitário. Aluno do cursinho, aluno do terceiro ano de novo, trabalhador e ainda um desempregado. Então, potência é o que você pode vir a ser. Agora, o que é interessante é que para o Aristóteles, todos os seres que a gente encontra no mundo têm esses 2 estados, ato e potência. E o que nós estamos fazendo aqui? Passando de potência a ato. Então a gente é potência hoje. Aí o ano que vem, a gente volta a conversar. Eu falo, e aí, você ainda é em potencial um aluno universitário? Você fala, não, agora eu sou ato aluno universitário. Quer dizer, você passou de potência aluno universitário para ato aluno universitário. Só que repara uma coisa, aluno. Se você passou de potência a ato universitário, você adquiriu uma nova potência. Agora, vamos supor que você está fazendo engenharia. Você tem uma nova potência, você é o quê? Engenheiro, como potência. Como ato, você é um aluno de engenharia. Vamos supor, da USP, da PUC. Mas em ato, ainda não, só em potência. Para se tornar um engenheiro elétrico, ato, você vai ter que estudar 5 anos. Fazer provas, ralar, estudar, fazer estágio, um monte de coisa. De fazer um TCC. Quando você pegar o diploma e falar, não, agora eu sou um ato, aluno do terceiro, um engenheiro civil, engenheiro elétrico, ato, você vai ganhar uma nova potência, entendeu? Quer fazer mestrado, doutorado, não sei, arrumar um emprego. Então, todos os seres estão passando de potência a ato, potência a ato, potência a ato, visando atingir um dia o ato final. O que é o ato final para Aristóteles? É a ausência de potência. É quando a gente não pode vir a ser mais nada. Vamos pegar um exemplo do ponto de vista da nossa idade, tá? Um feto. Um feto é ato-feto. Em potência, ele é bebê. Se ele se tornar ato bebê, ele ganha uma nova potência, que é qual? Criança. Mas se ele se tornar ato criança, ele ganha uma nova potência, que é o quê? Adolescente. Se ele se tornar ato adolescente, ele ganha uma nova potência, que é adulto. Se ele se tornar ato adulto, ele ganha uma nova potência, que é o quê? Idoso.
Do ponto de vista da nossa vida existencial, material, o idoso, ele não tem nada que ele possa se tornar. É a idade, fim, o idoso. Ele vai ser idoso com 80, com 90, com 100, e a única coisa é a morte. Então a morte é o fim. Então quando ele chega na idade idoso, quando ele se torna um idoso, ele chega no último ato que tem ausência de potência. Ele não pode se tornar mais nada. E, portanto, a ausência de potência é o quê? É o ato final. Então, todos os seres passam de potência para ato, visando atingir um dia o ato final, que é a ausência de potência. Repare também, tem uma palavra, ou duas palavras muito importantes no Aristóteles aqui, que é o processo de atualização. O que é processo de atualização? Vale a pena depois vocês anotarem aí na apostila ou no caderno de vocês. Processo de atualização é quando você passa de potência para ato. Então você está no terceiro colegial, você é o quê? Universitário em potencial, é o que você quer fazer, a faculdade. Aí você vai lá, estuda, assiste aula, faz redação, se prepara, faz inglês, faz laboratório de redação, faz isso, faz aquilo. Você tem movimento. Esse movimento, Aristóteles chama de processo de atualização. Você aos poucos está se preparando para passar de potência universitária a ato universitário. Aí quando sai o resultado do vestibular, que você passou, que você foi aprovado, convocado para fazer matrícula, que você vai comemorar, raspar o cabelo, fazer festa, né? No caso de alguns já está raspado, precisa raspar, né? E aquela bagunça toda, comemoração e aquele ritual super gostoso, né? Que é passar na faculdade. Aristóteles diz, o que foi isso? Um processo de atualização. Foi um movimento de passar de potência a ato, que todos nós estamos. Uma árvore tem potencial, pode ser uma canoa, pode ser uma tábua, pode ser uma ferramenta, pode ser lenha, pode ser um monte de potências, né? Mas como ato é árvore. Então todos os seres nós temos que identificar para saber de fato o que é, para chegar ao conhecimento verdadeiro, o que é como potência e quais são, o que é como ato no presente e quais são as suas potencialidades, inclusive nós. Pois uma outra aula eu vou falar, nós temos as nossas potencialidades e isso é importante na construção da felicidade para Aristóteles. Tá? Mas isso é um outro assunto. Então, ato e potência é a segunda teoria das causalidades do Aristóteles. A terceira teoria das causalidades, né, do Aristóteles é que tudo tem uma substância e um acidente. O que é isso, Heraldo? Substância e acidente. Substância e acidente é assim, ó. Substância é aquilo que define um ser. É aquilo que nós não podemos tirar de um ser. O que nós não podemos tirar do Heraldo, senão eu vou deixar de existir? O meu coração, uma alma, o meu cérebro. Então, essas coisas fazem parte da minha substância. Elas são essenciais, porque é isso que me faz ser o Heraldo. Agora, a substância é aquilo que me qualifica, que me dá alguns atributos, mas que não me define exatamente a minha essência, porque a minha essência é a substância. Então, por exemplo, o que me qualifica? A minha altura, o meu peso, o formato do meu rosto, a cor dos meus olhos, o fato de ainda sobrar um pouco de cabelo. Então, isso é o quê? Isso é, falo de cabelo eu já me perco. Isso é o quê? Acidente. Acidente é o que qualifica, que dá apenas atributo. Então, mesmo que caia todos os meus cabelos, que eu fique carequinha da Silva, o que acontece? Eu ainda vou continuar sendo Heraldo, porque eu não perdi meu cérebro, meu coração, eu não perdi a minha substância. Eu mudei apenas os meus atributos. Eu modifiquei apenas, ou eu perdi, né? Apenas os meus, aquilo que qualifica, não a substância, mas sim os meus acidentes. Então, por exemplo, um exemplo que costuma cair muito no vestibular, né? Porque é um exemplo do próprio Aristóteles. Sócrates é alto. Acidente.
Se ele fosse baixo, não deixaria de ser Sócrates. Sócrates é gordo. Acidente. Sócrates é mortal. Opa, aí é substância. Porque se ele fosse imortal, ele não seria mais Sócrates. Ele seria um deus. Entendeu? Sócrates é ser humano. Substância. Sócrates, ele é filósofo. Acidente. Se ele tivesse outra profissão, ele não deixaria de ser Sócrates. Não seria o Sócrates famoso que a gente conhece. Mas ele seria Sócrates. Entendeu? Eu sou professor de filosofia. É o quê? Acidente. Se falar assim, professor não é substância? Não, é acidente. Por quê? É apenas me qualifica. Quem é o Heraldo? Tem o Heraldo lá que trabalha na Globo, o repórter. Não, o Heraldo de Mococa. Ele é professor de filosofia. Entendeu? Me qualifica, mas não é a minha essência. Se um dia ou depois eu deixar de dar aula de filosofia, vamos supor que eu fique mais louco que eu já sou e vou pra praia vender pulseirinha. Vou lá pra praia vender as pulseiras. Eu vou vender banana na Estrada de Itanhaém. Lá descendo pra Estrada de Itanhaém, vendo banana lá. Montou uma barraquinha de banana. Eu não vou deixar de ser o Heraldo. Eu perdi o meu atributo, a minha qualificação, meu acidente. Deixei de ser professor de filosofia. Mas ainda assim, não mudou a minha essência que eu sou o Heraldo. Então, substância é aquilo que eu não posso tirar do ser. E acidente é aquilo que apenas qualifica, mas que se você tirar, ele não deixa de ser o que ele é. Essa é a terceira, tá? Substância e acidente. A quarta e última teoria do Aristóteles é a teoria que ele chama de primeiro motor imóvel. Tá? O que é o primeiro motor imóvel? Ele fala, todos os seres estão passando de potência. Eu estou aqui, né? Hoje eu sou adulto, tá? Eu estou passando de potência a ato. O que é meu ato? Idoso. E ainda falta muito para eu ser idoso. Estou ainda muito... Acabei de virar adulto. Ainda falta muito para eu ser idoso. Só que não, né? Mas aí, o que acontece? Quando eu sou adulto, quando eu chegar a ser idoso, eu passei por um processo de atualização. Hoje eu sou adulto. Mas eu nem sempre fui adulto. Antes de ser adulto, eu fui adolescente. Antes de ser adolescente, eu fui criança. E antes de ser criança, eu fui feto. Então, eu estou em movimento? Estou, mas eu estou em movimento porque alguém aplicou o primeiro movimento em mim. Quem aplicou o primeiro movimento em mim? Meus pais. Meu pai e a minha mãe. Eles aplicaram o primeiro movimento e, portanto, me criaram. E os meus pais também não são o primeiro, não foram os primeiros, né? Nem meu pai nem minha mãe. Por quê? Porque outros o fizeram, que são os meus avós, que por sinal também não são os primeiros. Ainda tiveram os meus bisavós, tataravós, e assim vai. Então Aristóteles fala, vai voltando. Se todos os seres que estão em movimento, visando o ato final, só estão em movimento porque alguém colocou o movimento, se nós formos voltando, é preciso chegar a um primeiro ser. Esse primeiro ser, ele tem que ter uma característica diferente dos outros. Porque se ele foi o primeiro a colocar o movimento em todo o universo, ele não pode ter recebido o movimento de ninguém, senão ele não seria o primeiro. Então, esse ser, ele não pode estar em movimento. Porque se ele está em movimento, é um sinal que ele recebeu o movimento de um outro. Portanto, ele não seria o primeiro. Se ele é o primeiro, ele não recebeu o movimento. Ele apenas aplicou o movimento. Então, nós temos um ser diferente de todos os outros, porque ele é o primeiro ser, o primeiro motor, o que deu movimento para o universo. Só que ele mesmo não se movimenta, porque nunca recebeu movimento de nenhum outro ser. Por isso que Aristóteles chama esse ser de primeiro motor imóvel. Primeiro motor, porque ele que deu o primeiro movimento no universo, mas imóvel porque ele nunca se moveu. Se ele nunca se moveu,